O Dreamcast talvez seja a plataforma mais inovadora e emblemática do mundo dos videogames. Lançado em 1998-99, o Dreamcast realmente foi algo revolucionário para sua época. Com um hardware poderoso e gráficos impressionantes, o Dreamcast conquistou uma legião de fãs. E ele foi o primeiro console a introduzir um modem de internet, possibilitando partidas online. No entanto, apesar de toda a inovação e popularidade, ele teve uma vida muito curta, sendo descontinuado pela Sega alguns anos depois do seu lançamento e se tornando o último console produzido pela Sega. E cara, seja muito bem-vindo ao canal, meu nome é Thales, e essa é a hora de você reviver esse clássico, esse console maravilhoso, o Dreamcast, através da instalação de um GDEMU. Ele vai possibilitar você rodar diversos jogos através de um cartão SD direto no seu console, abrindo realmente toda a biblioteca de jogos icônicos dessa plataforma para você. Mas o que é um GDEMU? De uma forma muito genérica, ele é um emulador de unidade ótica, ou seja, ele trabalha enviando sinais para o console fingindo ser um leitor de unidade ótica. E os jogos que você vai gravar no cartão SD, o GDEMU vai pegar essas informações e passar para o console como se ele estivesse lendo um CD. E o mais legal é que o seu console fica praticamente todo original, você apenas remove o leitor e coloca o GDEMU no lugar sem precisar fazer nenhuma solda, nenhuma gambiarra, nada. A única coisa que você vai ter que fazer é alguma modificação na sua fonte. Você pode comprar uma fonte nova ou fazer uma pequena alteração na fonte de alimentação, isso para manter toda a saúde do console. É algo que a gente vai explicar mais pra frente. Mas a primeira coisa que a gente precisa saber antes de fato sair correndo e comprar um GDEMU é saber se o seu console é compatível. Então, para entender se o seu console é compatível, vamos entender como que foi feito o primeiro desbloqueio no console. Eu já vou te adiantar, ele veio por um erro da própria Sega. E através disso, a gente vai saber se o seu console pode receber o GDEMU ou não. O desbloqueio do Dreamcast ele aconteceu de uma forma um pouco diferente dos outros consoles. Por exemplo, o PlayStation 1, onde você instalava um mod chip que ficava repetindo o sinal de leitura do CD e assim você desbloqueava ele. Na verdade, no Dreamcast você não precisa instalar nada no console e era algo nativo dele. Um grupo de hackers começaram a fazer uma engenharia reversa no Dreamcast e descobriram alguns tipos de CDs que ele poderia ler. Onde o principal formato é o GD-ROM, que é um formato proprietário da Sega, os CDAs, que são os leitores de música padrão, e o Neo CDA, que era uma outra forma proprietária da Sega. Acontece que esse Neo CDA ela nunca utilizou, e é através dessa leitura, dessa possibilidade de ler esse tipo de CD, que começou o desbloqueio no Dreamcast. Acontece que o Neo CDA era apenas uma configuração diferente dos arquivos do CDA tradicional. O que os hackers fizeram? Um CD com as informações do Neo CDA que eles modificaram pelo computador, que dava um boot no Dreamcast, passando as informações que era um CDA que ele lia proprietariamente. Então você retirava o CD de boot, colocava o seu CD piratinha e o videogame ia ler normalmente o seu jogo. Porque a primeira proteção, que era ler esse proprietário da Sega, já havia sido lida. E ele achava que era, por exemplo, um CD de música, algo do tipo, e aí quando você colocava o jogo ele continuava a leitura normalmente. E o GDEMU funciona da mesma forma. Ele tem essas informações desse Neo CDA proprietário da Sega customizado, e ele envia esse primeiro sinal e desbloqueia todo o console, porque o videogame vai ler e vai achar realmente que é um CD proprietário da Sega original e tudo mais. E ele vai passar essa primeira proteção. Depois disso ele executa os jogos, executa os menus e por aí vai. Acontece que a Sega percebeu essa cagada e ela fez uma modificação na placa, removendo a leitura desse Neo CDA. E é por isso que alguns consoles são compatíveis com o GDEMU e outros não. Por isso que você tem que virar a parte traseira do seu console e verificar se ele tem o número 1 ou o número 2. Se ele tiver o número 1, cara, é 99% de certeza que é a primeira versão da placa, né, as primeiras versões da placa, e ela vai ser compatível com o GDEMU. Porque quando tem o número 2, a gente já tem praticamente certeza que não é compatível, porque é a segunda versão onde eles removeram essa leitura do Neo CDA. E para ter certeza 100%, basta você abrir o console e verificar se o modelo da placa é o VA1. Bom, então se o seu console tivesse número 1, cara, você já pode comemorar, porque muito provavelmente o seu console é compatível. A menos se alguém abriu, trocou as carcaças e você não está sabendo de nada. Mas se não for o caso, você já pode correr e comprar o seu GDEMU, e assim você vai ter acesso a toda a biblioteca de jogos do Dreamcast. O próximo passo é escolher qual GDEMU você vai comprar. Existem diversos modelos no mercado, os dois mais populares é o 5.15.B e o 5.20. Qual que é a grande diferença entre os dois?
Acontece que o 5.15 é uma versão anterior e tem 2 jogos que não têm compatibilidade total. Os jogos são Resident Evil Código Verônica e Sky of Arcadia. No caso do Skies of Arcadia, é apenas um erro que dá na cutscene inicial do jogo. Se você pular, o jogo não tem mais problema algum. Já no Resident Evil Código Verônica, você vai precisar aplicar um patch que corrige esse erro direto na ROM e depois o jogo está totalmente compatível. Já a placa 5.20, ela é compatível 100% com todas as ROMs. Mas existe um outro aspecto muito importante que você tem que avaliar. Para nós brasileiros principalmente, o imposto de 92%. A placa 5.20 ela é acima de $50 e a placa 5.15 é abaixo de $50. Então eu, como todo bom brasileiro, não quero comprar 2 placas, eu comprei a 5.15 porque é apenas 2 jogos e praticamente, vamos falar a verdade, é apenas um jogo que não é 100% compatível, que é o Resident Evil Código Verônica. Eu posso jogar ele em outros consoles, se eu quiser jogar ele no Dreamcast, eu posso simplesmente aplicar esse pack na ROM e assim eu vou conseguir rodar 100%. Lembrando que não é que o jogo não vai bootar. Eu pesquisei um pouco e falam que o erro é durante o jogo, no momento de save, lá na frente do jogo. Mas depois que você aplica o patch de correção, ele vai corrigir sem problemas. Ou seja, é apenas uma atualizaçãozinha ali e todos os jogos vão ficar compatíveis. E lógico, sem pagar os 92%. Então essa foi a minha escolha pela placa 5.15. Então vamos dar uma olhadinha nessa plaquinha mais de perto e ver realmente do que ela é feita. Ela tem um acabamento muito parecido com os Everdrives chineses que a gente compra para os demais consoles. Os componentes são bem fixos e ela tem um aspecto bem acabado e muito bonita por sinal. Você tem a opção de instalar ela direto na placa. Quando você compra o GDEMU, já vem todas as pecinhas, tudo bonitinho para você encaixar direto. O problema é que fica meio ruim você encaixar o cartão SD no console para essa plaquinha. Porque o buraquinho ali que fica do leitor é curto para você encaixar e às vezes você vai fazer uma forcinha a mais, ou seja, pode ser que dê problema na sua placa. Por isso que eu aconselho que você compre o extensor do cartão SD. Ele já vem com uma proteçãozinha ali, um acabamento do buraco do leitor do console. Então fica muito melhor acabado, fica muito mais bonito esteticamente, além de proteger realmente a plaquinha do GDEMU. E para não correr o risco de pagar um imposto a mais de $50, eu fiz a compra separada. Primeiro eu comprei a plaquinha, depois eu comprei esse acabamento, né, do leitorzinho ali, do buraco do leitor, com o extensor do cartão SD. Mas vamos começar a montagem desses acessórios aqui, porque é isso que interessa. Bom, vamos começar a montagem aqui. E esse manual é muito explicativo de tudo que a gente precisa fazer, todo passo a passo. Basta a gente seguir que vai dar tudo certo. Então a gente vai começar primeiro colocando o extensor do cabo SD no GDEMU. E a gente vai pegar essa plaquinha aqui, né, que vai ser o acabamento superior do GDEMU. Quando a gente abrir o leitor de CD do GDEMU, vai ser ele que a gente vai ver. A gente vai encaixar o extensor do cabo SD. Cuidado para na hora de você encaixar, existe a posição correta. E não se preocupe também com esse cabo flat, porque ele vai ser um pouco dobrado para dar todo o encaixe. Não esqueça também de colocar o botão aí nesse acabamento, porque é muito comum você esquecer e depois que você parafusar todo o seu GDEMU, você precisar remover para você colocar esse botão. Depois de você parafusar o suporte do extensor SD nessa plaquinha de acabamento, depois vamos pegar o nosso GDEMU e colocar um suporte, porque tudo vai ser fixo de uma forma única. Ele vai virar uma peça única onde a gente vai parafusar tudo. Então você pega o suporte, verifica o lugar dos parafusos bonitinho, verifica o parafuso que você vai colocar, esse parafuso aqui, você pega e parafusa tudo bonitinho nesse suporte. Depois o que você vai fazer vai ser pegar essa carenagem onde está o extensor. Não se esqueça de encaixar o flat bonitinho ali no GDEMU do extensor. Você vai dobrar bonitinho ali o acabamento flat, ali o cabo flat, e vai encaixar esse suporte parafusado no GDEMU e também essa carenagem superior. E aí você vai parafusar tudo. Os parafusos são laterais. Depois que você fixar tudo, você vai ter um bloco unitário do GDEMU com a carenagem, o extensor do cabo SD e tudo bonitinho para a gente substituir realmente o leitor. A próxima etapa é você realmente abrir o console e remover o leitor. Depois que você remover o leitor, você pega todo esse bloco único que se tornou tanto a carenagem quanto o GDEMU parafusado com o extensor. Você vai colocar exatamente no mesmo lugar do leitor. O encaixe é plug and play.
você vai encaixar bonitinho, colocar e vai pegar os parafusos que vieram com a carenagem do GDEMU e você vai parafusar o GDEMU, a carenagem, todo esse suporte na placa. Fique atento para você também não botar muita força nesses parafusos, é só para deixar bem firminho, bonitinho, não precisa apertar com toda a força do mundo. E aí você finaliza a instalação, uma instalação super simples, sem problema nenhum, realmente plug and play. Pronto, GDEMU colocadinho, tudo bonitinho. A próxima etapa é a gente se atentar com a fonte de alimentação. A gente vai precisar fazer algumas modificações nela, isso porque o leitor é o único componente que consome a alimentação 12 volts da fonte. E quando você remove o leitor, esse 12 volts fica perdido ali dentro da fonte, aquecendo alguns componentes. Aquecendo os componentes, aquece a placa, aquece o console, e o seu console vai ter uma vida útil menor. Porque esse aquecimento é cada vez maior, e pode ocorrer algum problema. Por isso que a gente precisa fazer alguma modificação na fonte para que ela não esquente tanto. E para isso a gente tem 3 possibilidades gerais. A gente tem trocar para aquelas mini fontes do AliExpress. É interessante, você realmente remove a fonte de dentro do console, a fonte fica externa, ela ainda vai aquecer, o plug de tomada vai aquecer, mas é longe do console, o console ainda vai ficar todo refrigeradinho e você não perde o sinal 12 volts para caso você queira trocar o GDEMU e colocar o leitor de novo, você poder. A segunda opção é você identificar na fonte original a alimentação 12 volts e remover. A gente tem várias versões de fonte, então você precisa realmente ir com o seu multímetro e identificando qual componente de alimentação 12 volts. É um pouco chato, mas você vai lá, você depois desparafusa, tira a soldinha bonitinho e aí a sua fonte vai ficar sem alimentação 12 volts. Ela não vai mais aquecer, só que se num futuro você quiser colocar o leitor, você vai ter que voltar esse dispositivo, voltar esse controladorzinho 12 volts para a fonte, para que você possa usar o leitor. E a terceira opção, que é a opção que eu escolhi, que na minha opinião é a mais barata, porque eu não vou precisar gastar numa fonte nova, e ainda mantém de certa forma a originalidade da fonte e tem o mesmo resultado praticamente, que é você colocar 3 resistores em paralelo nos plugs 1 e 3 da sua fonte. Cara, é a melhor solução. Eu gastei R$3, eu comprei, sei lá, uns 20 resistores. Eu comprei o resistor de 1000 ohms de 1/4 de watt. Você junta 3, vai rodando ali bonitinho as perninhas e encaixa as 2 perninhas dos resistores nos plugs da fonte na placa. Você vai colocar no plug 1 e no plug 3. E o que vai acontecer? Esses resistores é que vão consumir o sinal 12 volts. Consumindo o sinal 12 volts, eles vão esquentar e dissipar. Como são esses 3 resistores, eles vão consumir grande parte da fonte 12 volts e vão aquecer ali e dissipar o calor e não vai superaquecer a sua fonte. Essa para mim é a melhor opção. Na internet a gente tem vários vídeos da galera fazendo os estudos, vendo como que é melhor, qual que é o resultado com uma, qual que é o resultado com a outra. Para mim essa é a que tem menos interferência, é a mais barata, você não precisa nem ter nenhum conhecimento técnico para fazer essa modificação. E cara, se você quiser instalar o leitor de novo, você tira ali os resistores, coloca o leitor. Quer botar o GDEMU, põe o GDEMU, põe os resistores. Eu acho que essa aqui é a melhor opção. Lógico, fica a seu critério como que você vai fazer. Eu acho que essa é a que menos interfere na placa de modo geral. Bom, depois que a gente já instalou o GDEMU, depois que a gente já fez a modificação na fonte, a gente precisa preparar o cartão SD. Então vamos lá para o computador, preparar todo o cartão SD, instalar o sistema operacional. Eu estou utilizando um cartão SD de 64 GB, que vai ser suficiente para instalar o sistema e todos os jogos que eu tive vontade de jogar nessa plataforma. Bom, aqui no computador a gente vai colocar agora o nosso cartão SD no nosso computador e a gente vai formatá-lo. Como que eu formato os meus cartões SD? Eu utilizo o Rufus. Para mim é a melhor ferramenta que a gente tem, a mais confiável, que tem menos erro. Então a gente escolhe a unidade do seu cartão SD que você tem. Você vem aqui em não iniciável, coloque em MBR, escolhe um nome e coloca em FAT32 e clica em iniciar. Pronto, formatado, agora a gente já pode começar a colocar os jogos. Por que a gente precisa formatar em FAT32? Porque é dessa forma que o nosso Dreamcast vai conseguir ler os jogos. Beleza? Próxima coisa que você precisa é acessar esse link que está na descrição. Você vai ter acesso a esse site aqui, que é o site onde a gente vai conseguir baixar
o GD Menu Card Manager. Então é muito simples, é só você vir aqui em Releases e baixar aqui de acordo com o seu sistema operacional. Bom, eu já baixei o meu aqui, baixei esse aqui, você extrai a pasta e você vai ter acesso ao GD Menu. E cara, é através dele que a gente vai colocar todos os jogos e fazer todas as configurações no nosso cartão SD para rodar os jogos e tudo mais no nosso Dreamcast. Bom, abrimos aqui, vamos encontrar a unidade está aqui, a unidade F. Você pode vir verificar se é a unidade F mesmo, unidade F, beleza? Então vamos começar a colocar os jogos aqui. É simples demais, só você vir aqui em adicionar jogos, aí você procura onde estão os seus jogos. Eu já baixei os meus jogos aqui, então eu vou colocar aqui alguns jogos japoneses. Vou colocar aqui também esse outro jogo. Na verdade eu estou fazendo esse cartão SD do zero, eu estou colocando todos os jogos que eu quero jogar do Dreamcast. Deu mais ou menos uns 54 GB, eu tenho 64 GB nesse cartão SD e é todos os jogos que eu quero jogar nesse console. Bom, então eu vou colocando todos os jogos aqui e você vai repetir esse mesmo processo na sua casa, fazendo aí, colocando todos os jogos que você queira. Pronto, todos os jogos colocados aqui, ó, a gente pode ver que deu 58 GB praticamente, quase na raspa do meu cartão SD. Aí aqui a gente escolhe a forma que a gente vai utilizar o menu no GDMU. Eu vou utilizar o menu tradicional, então a gente coloca essa primeira opção. Bom, então depois é só a gente vir aqui em Save Changes e salvar as mudanças, sim. E agora vai começar todo o processo, ele vai passar todos os jogos agora para o nosso cartão SD. A gente já pode vendo aqui que ele já está começando a converter. Provavelmente esse 01 é os arquivos do menu. E agora é só esperar, tem bastante joguinho para passar. Eu acho que vai demorar um pouquinho, mas eu volto com vocês assim que tudo estiver pronto. Então agora vamos testar esse Dreamcast com o GDMU. Eu estou rodando ele através do cabo VGA na GBS Control e vamos testar e ver como é que funciona cada configuração do menu e testar um joguinho para ver como é que ele está rodando. Bom, esse daqui é o GDMU, esse aqui é o GD Menu, que a gente está vendo toda a lista de jogos, tudo numeradinho, de 1 até o jogo que você tiver, sendo o 01 o menu do GDMU e depois os demais jogos. E se você colocar, selecionar um jogo, esperar um pouquinho, a arte dele é carregada aqui na lateral e a gente tem umas informações básicas, como a região, se ele tem suporte ao VGA ou não, a quantidade de discos, a data de lançamento e por aí vai. Então vamos escolher aqui um joguinho. Tem um jogo que eu sou fã e eu comprei realmente o Dreamcast para rodar esse jogo, né? Lógico, tem vários outros jogos, mas é o Shemui. Eu estava muito curioso para ver esse jogo rodando aqui no Dreamcast. Jogo maravilhoso, gráfico maravilhoso, realmente a nitidez com o cabo VGA ela é diferente, é superior ao SCART, é superior ao componente, é uma imagem muito nítida, parece até que eu estou rodando esse jogo num emulador, eu digo no sentido da aparência ser muito limpa, muito cristalina, realmente vale muito a pena. E o GDMU roda perfeitamente os jogos, tá rodando super bem, eu estou deixando essa cutscene rolar e cara, tá funcionando perfeito, sem travamento, sem engasgos. É como se eu tivesse realmente com o CD original rodando no console original. Como a gente realmente colocou um emulador de unidade ótica, o videogame não faz diferenciação nenhuma das informações que o GDMU tá passando ou o leitor de unidade ótica original tivesse passando. Então ele realmente roda como se ele tivesse com o leitor 100% da vida rodando os joguinhos sem engasgos, sem travamentos, com um frame rate perfeito. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse vídeo foi um vídeo simples, realmente mostrando como é que funciona a instalação, dando algumas dicas para vocês. Lembrando que o link de compra está sempre na planilha do canal. E eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos.